E assim morreu Tiago, o irmão de Jesus. 15 anos antes de tudo isso acontecer, cerca de 15 anos, ele escreve essa epístola para uma igreja espalhada, uma igreja sofrida, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de todas as relações de sofrimento que qualquer comunidade da fé vivencia em qualquer tempo, em qualquer época. E quando a comunidade de Deus vive momentos de tensão, de sofrimento, de tribulação, de provação, a comunidade de Deus, a igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus, corre o risco de ter sua alma dividida. Eu imagino que alguns de vocês já devam ter lido Tiago, e as traduções mais antigas costumavam chamar de ânimo dobre. Lembram disso? O ânimo dobre, a alma dobrada, dividida, cindida, que é como as águas do mar. O vento vai arrastando para um lado e para o outro. Ela não tem uma direção. Ela não consegue perceber que ela precisa apenas uma coisa. Uma única coisa. Então ela fica sempre dividida entre duas coisas. É como aquela personagem deliciosa de Ítalo Calvino, de um texto muito bonito, de uma trilogia que ele escreveu, muito interessantíssima, fantástica, obviamente, não é? Engraçadíssima, que é a história do Visconde partido ao meio. É a história de um homem que foi alvejado por uma bala de canhão e a bala separou ele. E aí você tem justamente a divisão desse Visconde entre a parte de um lado que era boa e do outro a parte que era má. E aí é aquela tensão, porque ele está dividido e ele não consegue se desenvolver e alcançar sabedoria enquanto ele não se integra novamente. Então toda a história vai se dá nessa situação de um homem dividido, e como ele faz para se costurar de novo, como ele faz para recuperar a unidade, como ele faz para precisar de uma única coisa na vida e não mais duas. Já parou para imaginar que todas as vezes que a gente passa por provações, a gente tem a tentação de ser dividido ao meio? E quando a gente fica dividido ao meio, em geral, a primeira sensação que a gente tem é de insatisfação. Ninguém gosta de ficar indeciso. Como a indecisão nos torna angustiados, como a indecisão, com o passar do tempo, vai tomando nossa alma e vai nos tornando cada vez mais amargos. Toda pessoa dividida, que não consegue tomar uma grande e importante decisão na vida, em uma única coisa só, e fica oscilando entre dois senhores, entre dois caminhos, sempre entre duas realidades, é sucumbido diante do amargor da insatisfação. Quero me dirigir a você nessa noite, amargurado pelas tensões da divisão. Você, alma dividida, é para você que eu gostaria de entregar a palavra de Deus nessa noite. Mas não é só para alguém dividido, alguém muito crente, que ama Jesus, que crê em Jesus, que ora, mas está com a alma dividida. E com a alma dividida não tem contentamento, falta alegria, consegue fazer todas as coisas que precisam ser feitas, cumpre todas as obrigações diárias, cumpre tudo que precisa ser cumprido, realiza todas as obrigações que precisam ser realizadas, mas se sente infeliz. Quero me dirigir a você, crente, que ama Jesus, salvo, redimido pelo sangue de Jesus, vai para o céu, mas está dividido, está infeliz, está insatisfeito, descontente, não sabe para onde ir. É como a onda do mar, agitado pelo vento de um lado para o outro. Imagine você que todas as vezes que eu estudo a história de Tiago, eu fico impressionado. Você não fica pensando, puxa vida, o que faz alguém diante de um sofrimento tão terrível,
diante de uma maldade tão horrorosa, tão sem tamanho, o que faz esse alguém dobrar os joelhos e orar? Você não acha isso extremamente assustador? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um personagem nas Escrituras que nos lembra muito bem a posição de Tiago. Vocês lembram quem é? Jó. Aliás, o último capítulo de Tiago revela a única passagem do Novo Testamento em que o nome de Jó é literalmente mencionado e citado como uma exortação de Tiago à igreja a ter a mesma, alguém leu aqui Tiago, paciência de Jó, perseverança de Jó, que depois de um dia terrível, perdendo tudo, tantas provações, em como alguém pode viver tudo aquilo, e você olha de repente, ele rasgando suas vestes, adorando a Deus, e não atribuindo a Deus falta alguma.